Cultura Racional, 13º fascículo da réplica, página 112. A energia racional recuperando e a energia magnética liquidando, e a vida do aparelho racional como é, e a vida do animal racional como está sendo. E assim, a fase racional é a fase completamente diferente da fase de animal racional. Na fase racional entra a regulagem de tudo. A natureza vai se regular certo, não havendo mais distúrbios na natureza. Na fase do magnético, que era a fase de animal racional, é que existem todos esses distúrbios para a lapidação do animal racional e do bicho racional. Então, na fase racional, a regulagem é perfeita, tudo regulando perfeitamente, acabando os trovões, acabando os relâmpagos, a energia racional regulando tudo, porque a planta disso tudo está no mundo racional, o mapa e a bússola. Então, a regulagem perfeita de tudo. Na fase racional, não há doenças, porque são eliminados todos os vírus. Enfim, a natureza fica completamente equilibrada, devido à energia racional ser pura, limpa e perfeita. Mudança de fase, mudança de energia, mudança da fase elétrica e magnética para a fase racional. A natureza desligada da fase elétrica e magnética e ligada na energia racional. Então, mudança de fase, mudança de tudo. Ontem era uma coisa, ligada numa fase. Hoje é outra, ligada em outra fase. Ontem estava ligado na fase de lapidação do animal racional e hoje ligado no aparelho racional. Como animal, em lapidação, como aparelho, a perfeição. Então, dizes, isto vai demorar muito tempo? Digo, não, porque esses movimentos de fase é muito rápido. Não é para amanhã, não, é para agora. E por isso está aí a imunização racional. É para agora. Tudo vai tomando seu rumo certo, naturalmente. Não haverá impacto, não haverá choques, não haverá abalos. Tudo isto vai se transformando naturalmente, por serem movimentos naturais da natureza. Então, vai tudo naturalmente, sem abalos, chegando nos seus lugares. Mas o bicho, como é sempre curioso e inconsciente, pergunta logo: isto vai demorar muito? Isto é para o meu tempo? Já está vendo, bicho, então não está aí em suas mãos? Os movimentos já estão aí. Não está aí em suas mãos a energia racional? De quem é esse conhecimento que está aí em suas mãos? Não é da energia racional? Então, já está aí. É que esses movimentos e essas mudanças vão sendo feitas naturalmente, mas dentro de pouquíssimo tempo. Solução definitiva da ação magnética sobre todos os seres. Você não está vendo a mudança em você mesmo? Você não está sentindo a mudança que você fez? Quem te viu como tu eras e quem te vê agora? E tudo é assim naturalmente, sem esforço, sem abalo, sem sentir. E a natureza está passando pela mesma mudança. Tudo de um modo geral. Quem foste tu? Quem és hoje? Bem diferente do que eras. E assim é tudo. Vai tudo mudando naturalmente. E assim a vida entrará dentro de pouco tempo, em geral, em forma racional. E assim vai tudo chegando naturalmente, se ajustando em seu verdadeiro lugar, por tudo se tratar de um movimento verdadeiro, natural da natureza. É um movimento natural. A mudança de fase. A fase do desacerto e a fase do acerto. A fase errada e a fase certa.
Não adianta quem não conhece, quem não sabe, dizer as suas bobagens. Ah, eu não quero isto, eu não quero saber disto, inconscientemente, querendo ser contra a natureza. Um feito da natureza querer ser contra quem nos fez, como muitos que ainda estão regendo com seus fanatismos de crenças e que não sabe o que diz. Poder natural é o poder supremo, e o poder supremo é quem rege tudo. Então, quem não quer hoje, porque não sabe o que está dizendo, quer amanhã, porque a natureza não precisa de ninguém. Todos é que precisam dela, todos é que têm que correr atrás da natureza, não a natureza correr atrás de todos. No entanto, isso é questão de dias. Quem não conhece, quem não sabe o que diz, e assim a natureza bota tudo no seu lugar certo, por tudo ser feito pela natureza. Então, seus feitos obedecem a sua regra, a sua forma, o seu jeito e a sua maneira. A fase racional é uma fase natural da natureza. Então, tudo é natural, todas as mudanças são naturais. O que é natural é o que tem que ser, e o que tem que ser, ninguém pode demover. A natureza fez assim e tem que ser assim, como a natureza fez. Os feitos da natureza não podem mandar na natureza, não podem impedir a evolução natural. A evolução natural é do poder da natureza e tudo se justifica com a natureza. A natureza é racional e tudo e todos chegarão a esta conclusão naturalmente, por ser uma coisa natural da natureza. Agora, quem não conhece, quem não sabe, quem vive aí como um bicho, como um animal, não sabe o que diz, não sabe o que pensa, nada conhece, nada sabe. Se fala, é porque o ensinaram a falar. É um papagaio, é um animal de classe melhorada, porque o da classe inferior é o irracional. Então, papagaios não sabem o que dizem. Por ser um papagaio, é um inconsciente, e um inconsciente sempre pensa que sabe muito, sempre pensa que sabe mais do que todos, se julga ser aquilo que não é. A inconsciência é tanta que pensa que é mais que a natureza. Esse conhecimento é de evolução natural da natureza, do que a natureza é e do que a natureza foi. A natureza foi uma coisa, tudo mudou, tudo evoluiu, tudo muda. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, mas o bicho desconhece aquilo que está na frente dos olhos de todos, que tudo evolui, tudo muda. Então, para abrir os olhos do bicho, é preciso explicar demais ao bicho, porque o bicho custa entender as coisas. Por exemplo, bicho, há 500 anos passados era uma evolução. Há 400 anos passados mudou a evolução. Há 300 anos passados mudou a evolução. Há 200 anos passados mudou a evolução. Há 100 anos passados, o que era o mundo, o que é hoje? Tudo não mudou, bicho. Tudo evolui, tudo muda. Há 500 anos passados, o que era o mundo? Era uma coisa. E hoje, o que é o mundo? Tudo não evoluiu. Tudo isto são movimentos da natureza. Tudo evolui, tudo muda, como agora, da fase de animal racional para a fase racional. Mudou, outra evolução, mas o bicho é assim mesmo, nem olha para frente, nem olha para trás, e a evolução de
Todo bicho com 20 anos de idade, uma coisa, com 40 anos já mudou, com 60 anos já mudou muito, com 80, como mudou? Tudo muda, tudo evolui. Esse é o natural da natureza, evoluir para chegar em seu lugar certo. Mas o bicho só olha para o presente, para o momento que está passando, não olha para frente, nem para trás. Porque na vida o bicho é preciso aprender tudo. Uma coisa mais insignificante, o bicho é preciso ser esclarecido. Esses são bichos. Agora tem outros evoluídos que são os animais racionais. Esses entendem perfeitamente, compreendem claramente tudo, do princípio ao fim. Agora, o bicho racional, esse é mais duro, teimoso, turrão, obsedado. Sabe bem o que quer dizer obsedado, como é. E assim, no mundo, tem gente para tudo. Infelizmente, tem que se esclarecer assim para muitos, não é para todos. E esse esclarecimento é para todos. Para uns tantos não precisa disto, mas para uns tantos é preciso sacudir o bicho da sua presunção, da sua presumível ideia curtíssima, ideia de bicho. O bicho julga que tudo para, nada evolui. São mudanças naturais da natureza, não é coisa nenhuma artificial. E sim, mudanças naturais da natureza, e por isso existem duas categorias: bicho racional e animal racional. O animal é inteligente, se anima, sempre animado a conhecer tudo, sempre à procura de se esclarecer. O animal se encontra, logo, no conhecimento natural da natureza. Agora, o bicho racional, completamente diferente, e não é inteligente, e não se anima a conhecer as coisas que lhe indicam. É rebelde, é teimoso. Também, quando chega a conhecer, falta pouco enlouquecer de emoção. Então exclama: eu não sabia, eu não sabia. Esses são os retardatários. Tardam o seu progresso e às vezes chegam tarde demais, nem conseguem subir, descem para a classe inferior. Uma classe que está em extinção, mas passa por ela. E assim é a evolução da natureza, a forma certa do redízio racional, a fase racional. E assim os momentos de tudo e de todos é de muita alegria pela evolução natural da natureza. A fase racional, trazer o equilíbrio da natureza e o equilíbrio de tudo e de toda a humanidade. É a evolução racional, tudo chegando em seu lugar certo, pelo fator natural de evolução da natureza. E a verdadeira felicidade de todos, a paz e o amor e a fraternidade, a união de todos acabando com o magnético, entram todos em equilíbrio, cessando os ódios, os rancores, e todos vivendo racionalmente ligados ao mundo racional, recebendo a orientação racional, a orientação consciente e positiva, todos vivendo com prazer e amor, e o redízio do bem para melhor sempre, por toda a ação ser racional, e a evolução brilhante racional por todos estarem unidos a seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A influência magnética sumindo, e o bem eterno evoluindo, e o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, por todos estarem unidos com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim todos favorecidos pela própria natureza, por a evolução da natureza ser racional.
A natureza concorrendo para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a harmonia de todos, para bem-estar de todos. Tudo de bom, de belo e de lindo por a natureza ser racional. Todos se comunicando racionalmente, se entendendo racionalmente por tudo ser racional. Razão suprema, amor a todos do mundo racional. Amor de um por todos e todos por um. Qual é este um? O seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. De lá todos são e para lá todos voltarão. De lá todos saíram e para lá todos voltarão. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional. O verdadeiro equilíbrio de todos e de tudo, por tudo ser racional. E assim o peso do magnético impedia o desenvolvimento do raciocínio. Então ficava o raciocínio impedido de sua função pelo peso do magnético. O magnético é uma carga pesada e quando é demais sobre a pessoa fulmina por ser uma força vibratória de destruição. É o causador dos gênios violentos, da raiva e do ódio. Quando a carga é demais, que provoca o ódio, a pessoa morre de ódio. E assim, quando é demais sobre a raiva, morre de raiva. Sobre o desgosto, quando é demais, morre de desgosto. O magnetismo é uma força dominante dos seus feitos e só transmite o pensamento mau, o pensamento diabólico, o pensamento feroz, o pensamento criminoso, o pensamento desumano, o pensamento desequilibrado. Enfim, o magnetismo, nele estão reunidas todas as ruínas e que transmite sobre os seus feitos. Os seus feitos são joguetes de sua ação. É uma das causas do grande desequilíbrio de um modo geral, porque não há efeito sem causa. Se existe um mal feito, é porque existe a causa. O mal feito é derivado do magnético sobre o seu instrumento. Quanto mais vibração magnética tem a pessoa, pior são os seus atos. São as tais forças ocultas que muitos tratam. Se existem criminosos, a causa é o magnetismo. Se existem malfeitores, a causa é o magnetismo. Se existem seres ruins, a causa é o magnetismo. Porque todos são joguetes dessa força, o poder magnético, as ondas magnéticas sobre todos os feitos do magnetismo. Pessoas de maus costumes, carga a mais magnética, desregula, desequilibra, somente para o mal. Foram forças geradoras e criadoras para a lapidação do animal racional que em outras épocas eram ferozes, eram feras brávias. Então, o magnetismo para a lapidação das feras humanas, mas agora passou a sua forte ação, que vem diminuindo gradativamente porque o magnetismo pertencia à fase de animal racional. A fase acabou, terminou a sua ação, mas ficaram seus atos, ficaram seus feitos magnéticos que aí estão. E por ter parado a sua ação, esses feitos entraram todos em liquidação. E é por isso que está aí no mundo, de um modo geral, a liquidação de tudo imperando dos feitos magnéticos, os remanescentes da fase de animal racional que terminou em 1935. Ao terminar a fase de animal racional, entrou outra fase que é a fase racional. E a fase racional é a fase de recuperação do animal racional. E os que estão dentro desta fase são amparados por ela, protegidos por ela, dirigidos por ela e guardados por ela. E os que ainda não passaram para a fase de recuperação estão na fase de liquidação. E é por isso que o sofrimento se multiplica de uma maneira incrível, dia a dia, universalmente. Ninguém se entende, ninguém se compreende.
discussões, brigas, traições, conflitos, mudanças, uma inquietação de desespero e desarmonia em todo o universo. Guerras, revoluções, conflitos, choques, um pandemônio que se vai universalmente. A situação completamente deplorável no mundo inteiro. Uma liquidação de tudo de um modo geral. Mas isto é uma evolução natural, ninguém é culpado devido à mudança de fase. Toda a mudança de fase sempre existiram esses rebuliços. E é por isso que no mundo ninguém nunca teve sossego, a não ser por insignificantes períodos. Já vem assim de muito, de longos séculos e de veteranas eras, devido à evolução natural da natureza. Porque nada para, tudo evolui, tudo progride. Então, por ser uma evolução natural da natureza, é que não há culpado, porque é de uma forma geral, é universal. Ninguém tem culpa do que se passa no mundo inteiro. Os dirigentes, os governos, não são culpados, porque isto se trata de uma evolução natural, de uma mudança de fase. Sofrem todos, cada qual de sua forma. Então, aí os ódios, as vinganças, as inimizades, as brigas, os descontentamentos, as discordâncias, os desacordos, isto no mundo inteiro. Então chama-se isto a Era do Fogo, que entrou em 1935 no mundo inteiro, tudo a pegar fogo. Fogo por todos os lados, por todos os cantos, no mundo inteiro. Ninguém tem garantia, no mundo inteiro, salve-se quem puder. Tudo isto, evolução da natureza, ninguém é culpado devido à mudança de fase e de forma, um verdadeiro labirinto no mundo inteiro, todos tontos, sem saber como fazer para endireitar. E esta fase é a tal fase de liquidação natural da natureza, porque o magnético em liquidação de seus seres, o magnético em liquidação de tudo que ele criou por a fase dele ter terminado. Então ele entrou em liquidação. A causa é esta, porque não há efeito sem causa. Todos procuram o bem, todos procuram endireitar, e quanto mais procuram endireitar, não conseguem. E assim, os que já tomaram conhecimento da fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional, esses já estão amparados pela fase racional. E os que ainda não tomaram conhecimento, que estão fora da fase de recuperação, estão ainda dentro da fase de liquidação natural da natureza. E todos à procura da causa sem encontrar. E a causa é esta: é o magnético em liquidação, terminou a sua ação. E por terminar a sua ação, entrou em liquidação e liquidando tudo. Está aí, fator natural da natureza, e por ser fator natural, ninguém universalmente é culpado. A liquidação, a destruição sendo feita pela própria natureza, que é o magnetismo. E é por isso que há necessidade do dever de fazer propaganda, que é um dever humano, para que todos tomem conhecimento do que está se passando no mundo, a transição que está atravessando e a mudança de fase, para todos conhecerem essa fase de recuperação do animal racional e para que fique recuperado dentro da fase racional. Isto, uma transição passageira, como todas que já se passaram, até que conheçam a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, e que de animal racional ele deixa de ser animal para ser aparelho racional. Como aparelho racional, aparelhado com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí recebendo todas as orientações precisas do mundo racional para o seu bom viver na vida material. Então agora desligou-se o magnético, porque o magnético era da fase de animal racional,
e ligando a energia racional. A energia magnética acabou a sua missão e entrou regendo a natureza a energia racional, a energia verdadeira do mundo racional, a origem verdadeira do aparelho racional. Então, duas energias, uma de recuperação, a energia racional, e outra de liquidação, a energia magnética. Duas fases, uma em liquidação e outra em recuperação. É por isso que a liquidação universal de tudo é uma coisa assombrosa, nunca vista, e assim vejam a evolução natural da natureza para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E com a evolução racional, a própria natureza deixa por completo de fabricar vírus de todas as espécies, visíveis e invisíveis, que são os causadores de todas as moléstias existentes, e por não existir mais a energia magnética, vão sumindo com o tempo tudo que a energia magnética gerou e criou para a lapidação do animal racional. Então, com o tempo, sumirão todos os insetos, os domésticos e os não domésticos. Os domésticos é a mosca, o mosquito, a barata, o rato. Com o tempo, vai sumindo tudo que a energia magnética fez para a lapidação do animal racional. Todos os bichos ferozes, todas as feras venenosas vão sumindo, tudo com o tempo, porque a energia racional ligada à natureza, a natureza vai se purificando. A energia racional é pura, limpa e perfeita, do mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então a energia racional vai eliminando todos os males existentes, feitos e gerados pela energia magnética, vindo o mundo com o tempo a ser um paraíso racional, mas tudo isto muito naturalmente, para não haver impactos, nem choques, nem distúrbios. Tudo muito naturalmente. Vão percebendo tudo isto muito naturalmente. E assim vejam que fim de mundo sublime e lindo. Porque aí, não havendo mais vírus, não há mais moléstias. E assim vindo o prolongamento dos anos de vida. E tudo mudando naturalmente, por tudo se positivar racionalmente, consciente e positivo. E assim a verdadeira felicidade completa de todos, a felicidade racional, que o magnético, a energia magnética, não podia fazer ninguém feliz, porque era uma energia para lapidação do animal racional. O animal, como estava sendo lapidado, não podia ser equilibrado, não podia encontrar o equilíbrio de coisa alguma. Então havia a inconstância, e da inconstância os desacertos, dos desacertos as aventuras, das aventuras as variações. Se tornavam seres variantes e insaciáveis. Daí, então, surgindo o desequilíbrio, nascendo então a vaidade, a ganância e a ambição, que era uma das causas da destruição da humanidade. Tudo isto a causa a energia magnética em lapidação, e daí se multiplicavam as ruínas, a inveja, um ponto desolador, e daí surgiam as ruínas dos próprios seres, e de forma que a energia magnética não dava sossego a ninguém, fazendo todos sonharem, iludindo todos com as fantasias e todos penando. Tudo isto a causa é a energia magnética. E assim o magnetismo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque aqui na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Então chegou o fim da energia magnética. Por tudo ser aparência, é que tudo é passageiro. Esta natureza deformada, em degeneração, é uma natureza em transformações, por ir se degenerando e se deformando, regredindo sempre, muito naturalmente. É o natural da deformação. Regredir porque impera a deformação, e quanto mais degenerado, mais fracos em tudo, quanto mais fracos, mais poluídos.
Quanto mais poluídos, mais podre. Quanto mais podre, mais desagregação. E quanto mais desagregação, mais destruição. Mais destruídos. Mas isto sob o domínio do magnetismo. A parte que está em liquidação, sob o domínio do magnetismo, é que assim vai. Agora, a parte que está sob a energia racional, essa não. Essa está em recuperação e a que está sob os domínios do magnetismo, do supermagnético, é que assim vai, de mal a pior tudo. E o que está sob a energia racional, de bem para melhor tudo. Porque é uma energia que está em extinção. Está em extinção, está em desespero de causa. Estando em desespero de causa, a brutalidade e todas as ruínas imperam, transmitido por essa energia, que é o mal de tudo e sempre o mal, por estar em desespero de causa. Então tudo e todos que estão sob ela sofrem os seus feitos de decadência. É justamente a verdadeira causa de todos os males que vem sufocando a humanidade, porque não há efeito sem causa, e de forma que ninguém é culpado do que se passa no mundo inteiro, porque todos são instrumentos dessa energia que está em desespero de causa, por ter terminado o seu império. Então está agonizando e transmitindo agonia em todos os seres que estão sob o seu comando, todos os seres que estão sob as suas influências, todos os seres que são seus joguetes, todos os seres que são seus robôs. Uma energia monstruosa, causadora das monstruosidades, porque não há efeito sem causa. Mas tudo isto está em recesso. É uma passagem, é uma transição. Teve começo e tem fim, e chega tudo no seu lugar verdadeiro, que é a fase racional. É como costumam dizer: depois da tempestade, a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. E assim o mal em liquidação, porque o mal por si mesmo se destrói. A energia racional é o bem em recuperação, numa fase que terminou e outra que substituiu a fase que terminou, a fase racional, substituída a fase de animal racional. Então vejam, o socorro, a salvação está aí, a fase de recuperação do animal racional e a fase de liquidação do animal racional, a fase do alto do mundo racional e a fase de baixo, que é a fase magnética. Então, o histórico magnético é muito longo, porque já impera milênios, já impera uma eternidade, ou já vem imperando em várias eternidades, e de forma que o histórico magnético é muito longo. As deduções, as comprovações, as deduções das comprovações, as épocas, as eternidades, as eras, as mudanças que vieram fazendo até chegar a esse ponto, e de forma que esse histórico do magnético é um histórico muito longo, e agora o império dele terminou e ele está furioso. E daí, o que acontece? É o que está acontecendo, salve-se quem puder. Quem é o causador de toda esta situação é o magnético, e o transmissor de todos os males, de todas as ruínas, de todas as monstruosidades, porque todos os feitos existentes no mundo são joguetes dele. Ele é quem dirige todos os seus feitos. Um pensamento mau, transmitido por ele, um pensamento criminoso, transmitido por ele, um pensamento tenebroso, transmitido por ele, um pensamento monstro, transmitido por ele, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito, é porque existe a causa. E o pensamento bom? Tudo é aparência só, tudo isto
se acaba. O bom aparente é iludir-se, porque tudo se acaba. Se fosse bom, não se acabaria. O que é bom é eterno, e o bom aparente é iludir sempre que está bom. Daí a pouquinho passou-se aquilo que era bom, entrou em recesso. Com o magnético, todos iriam à falência. Iludidos, sim, e por viver iludido, tudo vai de maneira que vai, de mal a pior sempre. Quem vive de aparência vai piorando sempre, que aparências não são verdades. Se fosse verdade, não piorava. Quem vive de aparência, iludido sempre. Se tudo fosse verdade, tudo iria muito bem, mas por tudo ser aparência é que tudo vai do jeito que vai, o mundo todo desolado, por não perceber a vida que leva, se é positiva ou negativa, porque se percebesse, diria: tudo é aparência e aparências não são verdades, e por não ser verdade é que tudo se acaba. Então, quem vive de aparência vai para pior sempre. Tudo isto a causa o magnetismo. Impera a poluição, impera a degeneração, impera a deformação deste jeito, desta maneira. Ninguém podia aguentar. Por tudo ser aparência é o que está aí. A liquidação das aparências. Tudo isto, a causa é o supermagnético, todos regidos pelo magnetismo, para a lapidação do animal racional. O magnético foi feito para isto, para lapidar o animal racional. Há o feito, o sofrimento. Qual é a causa? O magnético, porque não há efeito sem causa, mas está aí. A recuperação, a fase de recuperação, a fase racional, para a recuperação de todos, respeitarem e obedecerem, porque sem respeito ninguém pode viver em lugar algum, e sem obediência também. Pode estar dentro da fase, com o livro na mão, mas não respeitando e não obedecendo, nada feito. Está dentro da fase com o livro na mão, mas pertence à fase da liquidação, por não respeitar nem obedecer a fase de recuperação. Esses são os falsos racionais. A continuação dessas mensagens se encontra no 14º fascículo a seguir.